Uma discussão que está bombando neste mês é a discussão a respeito da PEC proposta pelo nosso querido, tem o nome dele aqui, deputado General Peternelli, que deseja alterar o artigo 206 da Constituição. E ele quer fazer com que a gente tenha cobrança de mensalidade nas universidades públicas. E aí, lógico, eu ia trazer para vocês, e eu tenho que trazer para vocês, uma redação completinha, porque esse tema, ele é um ótimo tema para aparecer em redações. E você precisa saber se posicionar a respeito dessa PEC, que na minha opinião é bizarra. Mas vamos aprender a fazer uma redação maravilhosa discutindo sobre essa questão? Tese, argumentos, repertórios, propostas de intervenção? Então pega aí, meus queridos, papel, caneta e anota aí! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre o seguinte tema: a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Se você tivesse que fazer uma redação na qual você fosse discutir sobre essa questão, eu recomendaria, inclusive, que você colocasse como tese a ideia de que essa cobrança seria algo extremamente problemático, extremamente desafiador, o que já me parece, de certa forma, até óbvio. Por quê? Porque, pelo amor de Deus, universidade pública é universidade pública. Não deveríamos ter especificamente uma cobrança de mensalidade, senão a própria universidade ela já perde até um pouco da sua razão de existir como instituição pública. O que a gente poderia trazer nesse tipo de redação como argumento? O primeiro argumento que eu colocaria no nosso texto seria a questão do desestímulo às classes sociais mais baixas. As pessoas de classes sociais mais baixas, elas vão se sentir de fato desestimuladas em relação à possibilidade ou à impossibilidade de ingresso nas universidades. Essas pessoas que hoje já têm muita dificuldade de tentar, por exemplo, entrar na universidade por meio do Enem, esses indivíduos eles vão ter ainda mais receio, porque se eles conseguissem entrar numa universidade pública, eles teriam que pagar uma mensalidade, o que nós já sabemos que para muitos é algo extremamente problemático pela falta de condições financeiras desses indivíduos. Então esse seria o nosso primeiro argumento. Você pode colocar também como um segundo argumento no seu texto a questão do reforço à desigualdade social. Pensa comigo, a melhor forma que nós temos dos indivíduos de classes mais baixas conseguirem de fato progredir, avançar financeiramente, é por meio da educação. E se essas pessoas não conseguem ter acesso, por exemplo, às universidades públicas, nós teremos problemas consideráveis. Esses indivíduos, eles vão se manter nas camadas mais baixas. Nós vamos manter a nossa desigualdade social, o que é extremamente preocupante, extremamente desafiador e que caberia muito bem na nossa argumentação. Além disso, você pode problematizar muito no seu texto a questão da falta de discussão sobre esse assunto com a população. Apesar de termos essa PEC, muita gente não conhece, não sabe exatamente como ela vai funcionar, muita gente não sabe se posicionar sobre esse assunto, e aí nós sabemos que vai ser relativamente comum que as pessoas acabem aceitando caso haja uma cobrança, ou até mesmo que essa PEC seja aprovada às escuras e que os indivíduos só saibam depois que, olha, foi aprovada e a partir de agora vai ser assim. As pessoas têm pouco conhecimento sobre esse tema, o que faz com que essa situação seja ainda mais grave, ainda mais preocupante. Você pode colocar como repertório sociocultural no seu texto um artigo da Constituição muito importante, que é o artigo 6º. O artigo 6º, dentre os vários direitos sociais, ele apresenta o direito à educação. E você pode contestar. A partir do momento que a gente começa a cobrar mensalidade em universidades públicas, será que a gente começa a colocar em xeque esse direito à educação para os indivíduos? Na minha opinião, sim. Na minha opinião,
muitas pessoas não conseguiriam ter acesso à educação de fato, o que seria algo extremamente desafiador. Você pode colocar também no seu texto como repertório sociocultural um documentário maravilhoso que discute muito sobre a questão da educação, chamado Nunca Me Sonharam. Esse documentário brasileiro, ele vai mostrar a realidade de indivíduos das camadas mais baixas da sociedade, a realidade das pessoas mais pobres do interior em relação à educação e até mesmo a falta de perspectiva desses indivíduos, o que é extremamente marcante no nosso país e uma situação que nós sabemos também extremamente negativa e desafiadora. Pode trazer então Nunca Me Sonharam como repertório sociocultural. Além de colocar o Nunca Me Sonharam, você pode citar também a obra Vidas Secas. A obra Vidas Secas ela é excelente para quando a gente vai pensar na situação da miséria, para quando a gente vai pensar na questão da pobreza, para quando a gente vai pensar nos indivíduos que no Brasil muitas vezes não têm oportunidades. Em Vidas Secas você tem uma família pobre, nenhum dos indivíduos da família tem acesso à educação, o próprio Fabiano, que é o personagem principal, ele é analfabeto funcional, ele não sabe fazer contas básicas, ele não sabe escrever o próprio nome, e aí você pode colocar que com a cobrança de mensalidade nas universidades, a gente pode potencializar essa massa de indivíduos que muitas vezes são ignorantes, que não têm acesso à educação, como o Fabiano em Vidas Secas, o que é uma situação extremamente negativa. Por último, como repertório sociocultural, você pode trazer um dado da PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. De acordo com a PNUD, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Sendo o 7º país mais desigual do mundo, nós temos uma situação extremamente problemática. Por quê? Se a gente for cobrar mensalidade nas universidades, talvez essa desigualdade ou ela vai se manter ou ela vai até piorar. Talvez o Brasil possa se tornar de fato o país mais desigual ou ele pode ainda piorar em relação a esse ranking da desigualdade, o que nós sabemos que é extremamente preocupante. E aí você está pensando, nossa professor, nessa situação toda, o que eu posso fazer então como proposta de intervenção? O que eu posso fazer e devo fazer para solucionar uma questão tão delicada quanto essa? Em primeiro lugar, seria interessante que na sua proposta de intervenção, você colocasse a importância da discussão sobre esse assunto com a população. E isso ficaria a cargo dos próprios partidos políticos. Seria muito importante que os partidos políticos discutissem sobre essa questão com a população, sobre a questão da importância da universidade de fato gratuita, sem cobrança de mensalidade, o quanto seria de fato benéfico para os indivíduos. Essa seria a nossa primeira proposta de intervenção, agentes, os próprios partidos políticos. Como segunda proposta de intervenção, nós colocaríamos o que deve realmente ser feito. Nós precisamos de um aumento de verba na educação pública e esse aumento de verba fornecido pelo próprio governo federal. É o governo federal que precisa investir na educação pública e não o próprio cidadão que vai pagar para estudar nas universidades. Então, a nossa segunda proposta de intervenção, apesar de ser a mais óbvia, é também a mais necessária. Aumento de verba fornecida pelo governo federal para ter esse investimento de fato na educação pública. Isso seria de grande importância, isso seria fundamental. E para fechar, nós podemos colocar também como proposta de intervenção a necessidade de melhoria nas universidades, tanto no que diz respeito à infraestrutura, quanto no que diz respeito ao pagamento de salário dos professores, quanto ao que diz respeito ao ensino como um todo. É muito fácil a gente falar assim, a partir de agora nós vamos cobrar mensalidade. Vocês vão cobrar mensalidade, mas a própria universidade pública ela não tá tão bem assim pra gente falar que a gente deveria pagar por isso. E mesmo que estivesse muito boa, isso seria uma obrigação do próprio Estado. Eu não posso mudar a Constituição para falar que não seria necessário que não se poderia oferecer mais educação pública para as pessoas e que elas teriam que pagar a universidade. Isso seria no mínimo absurdo. E aí a gente pode colocar o Ministério da Educação oferecendo todas essas melhorias aos indivíduos. E o que você acha sobre esse tema extremamente polêmico? Você é a favor dessa cobrança de mensalidade nas universidades públicas? Você é contra?
Por quê? Me conta tudo. Quero saber qual é o seu posicionamento. Mande pra nós nos comentários. Vamos trocar aquela ideia gostosa? Tamo junto então, gente. Me adiciona depois lá no Instagram também, @aprendicompapai. Inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações e a gente continua a nossa conversa no nosso próximo vídeo. Valeu, meus queridos. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.